E aí você decidiu que você quer ser um trader, né? Tá muito bonito esse nome, né? Esse nome tá na moda. Há 10 anos atrás ninguém falava isso, ninguém usava esse nome trader, né? Esse nome trader, né? Day trader é novo, né? O negociador, eu já expliquei para você como, porque nós vamos nos declarar negociadores autônomos, ok? Porque nós trabalhamos com o nosso capital, mesmo que você opere para uma mesa proprietária, você tem que entender que de um lado é você é um negociador, né? Você é um trader, você é autônomo, você opera o seu dinheiro, você opera o dinheiro da mesa proprietária, enfim. E do outro lado tem o mercado, né? Eu coloquei duas imagens assim, só para dar um contexto, e eu quero que você entenda, né? Talvez muitos, né, iniciantes, eu tenho certeza que não entendem isso, e talvez alguns inocentes também não entendem. Mas eu preciso que você supere essa crença. De um lado aqui, ó, é só você. Não tem ninguém para te ajudar, é só você. É você, a sua análise, a sua opinião, a sua interpretação, o seu indicador é você. Do outro lado, né, negociando com você, você tem uma empresa, né, você tem um concorrente. Esse concorrente, esse big player, esse smart money, não importa como você quer chamar, não importa, o nome não importa, mas você tem que entender uma coisa. Do outro lado, quem está negociando, quem está na outra ponta da negociação, esse seu adversário, né, esse seu adversário, oponente do outro lado, ele tem um diretor, é uma empresa, ela tem um CEO, ela tem um diretor geral, ela tem um diretor financeiro. Esse diretor financeiro tem uma equipe de analistas. Essa equipe de analistas tem um analista-chefe. Esse analista-chefe, ele tem um analista fundamentalista, ele tem uma equipe de analistas técnicos, ele tem um broker, que é o cara que vai executar as ordens, ele tem programadores, ele tem as melhores mentes, os melhores hardwares, ele tem um compliance que não vai deixar acontecer a empresa se expor a um risco maior do que ele pode. E do outro lado é só você para fazer a função de tudo isso. Se esse servidor de dados aqui der um problema, ele tem um gerente de TI, ele tem os melhores engenheiros de software para... Se a sua máquina dá um problema, é você e sua máquina. Se a sua internet discada e der problema, é você e a sua operadora. Então, assim, você tem que ter consciência do que você está fazendo. Você não pode achar que do outro lado, eu estou comprando, do outro lado tem um cara lá com um computador pior que o meu, uma internet pior que a minha, e a gente está negociando e eu vou ganhar dele. Não é assim que a coisa funciona. Você tem a seu favor, a única coisa que você tem a seu favor é a sua margem de garantia, né? O que eu já expliquei em outros vídeos o que é a margem de garantia. Então, a corretora determina, olha, para você operar determinado ativo aqui, hipoteticamente falando aí o mini dólar, você precisa deixar depositado R$150, R$200, cada corretora tem uma margem de garantia. Só que do outro lado, quando você está competindo, né, com o mercado, você tem que enfrentar a RLP, né, o provedor de liquidez de varejo que a bolsa instituiu e que as corretoras fazem, né? O problema não é aderir à RLP, o problema é você não entender que quando você está comprando da corretora. Quando você está vendendo para a corretora, porque quem está fazendo a contraparte é a corretora. E onde que a corretora vai ganhar dinheiro? Vai ganhar dinheiro no spread. Você compra, ela te executa meio ponto acima, né? A diferença do book. Você dá uma ordem, até a ordem sair do seu computador da Xuxa, até a sua internet de escada, mandar para o seu provedor, mandar para sua corretora, que manda para B3, até os microdados lá circularem metade do planeta, você mandou a ordem no 50, a ordem foi executada no 51, você pagou o quê? Um pouquinho a mais, é o famoso slippage. Você tem a alavancagem, né? Então, poxa, vou operar índice. Quanto o índice está hoje? O índice está em torno aí de 120 mil pontos, isso seria um contrato cheio. Mas eu só posso operar de 5 em 5, 600 mil reais. Você não tem 600 mil reais para operar. Mas a corretora fala que não, vem cá, meu amigo, bate nas suas costas e fala assim, vem operar alavancado, vem, coloca 100 reais aí, eu deixo você operar um mini contrato que vale 20 e poucos mil reais. Ou seja, a sua oscilação de preço está em cima dos 20 mil reais, mas você só tem lá 100 reais de garantia, então a alavancagem é um perigo. Supondo que você fez uma boa análise, você ainda tem que pagar o quê? Os impostos. Lembra do que eu falei na outra aula? Nós, especuladores, pagamos o quê? Imposto. Então, enquanto é apenas você e a sua margem de garantia, do outro lado você tem toda uma estrutura gigantesca competindo e você quer brigar no meio dessa turma grande. A sua estrutura, ela é limitada. Você tem um notebook aí que você comprou nas Casas Bahia aí, né? Nada contra via varejo, mas enfim, você tem um notebook aí que é para uso doméstico, você tem uma internet limitada, muitas vezes você não sabe o que é ping, o que é jitter, você não sabe quais são os protocolos de transferência de dados, você acha que é um simples joguinho, uma simples aposta. Enquanto do outro lado, o seu adversário, ele tem
O diretor, o CEO dele lá, o cara é formado em Harvard, o analista financeiro dele é formado em Yale, os brokers dele falam 3, 4 idiomas, negociam em 4, 5 mesas de operação ao mesmo tempo. Os gestores de compliance dele lá são os melhores do planeta. E você não, é só você com a sua margem de garantia, com a sua estrutura limitada. Ah, então, Fernando, quer dizer que você está dizendo que é perigoso? Quer dizer que você está sugerindo o quê? Cara, eu estou sugerindo que você tenha consciência plena do que você está fazendo antes de assumir riscos desnecessários, antes de achar que você é o super ser humano. Você precisa enxergar o mercado financeiro como ele realmente é. Só tendo consciência plena do que você está enfrentando é que você vai conseguir sucesso. Então, dito isso, vamos pensar agora como um negociador iniciante enfrenta o mercado. Esse é o principal ponto, né? Eu preciso que você realmente admita se você está nessa fase aqui de ser iniciante, ó, porque você só vai conseguir superar a sua fase de iniciante e passar para o profissional quando você realmente entender isso aqui, ó. O iniciante, ele acredita que vai ficar rico rápido. Ele acha que vai colocar R$1.000 na corretora, a corretora vai liberar para ele uma margem de 10 contratos, ele vai fazer R$500 por dia e nunca mais na vida dele ele vai trabalhar. Isso é um pensamento de iniciante. Por quê? Porque o mercado financeiro, toda operação no mercado financeiro é com foco no longo prazo. Por mais que as empresas usem HFT para executar robôs que executam operações em milissegundos, as empresas que estão lá, elas focam no longo prazo. Eu não estou falando o trader profissional, eu estou falando o mercado. O mercado financeiro, quando uma empresa abre, quando o mercadinho do seu Zé, que eu dei o exemplo lá na outra aula, quando a empresa ela abre o capital, ela tenta captar novos sócios para dividir o risco, é para operações de longo prazo. Você não abre uma empresa hoje para fechar ela semana que vem. Pessoal, estou abrindo uma empresa hoje, mas ela vai funcionar só até as 23 horas. Isso não existe. Mas existe na cabeça do iniciante assim, né? Colocar R$1.000 na corretora hoje, ou seja, investir R$1.000 para assumir risco, para dividir o risco maior de alguém que assumiu um risco maior, está me convidando para participar eventualmente do lucro, ele acha que vai ficar rico rápido. O iniciante, ele quer operar na bolsa, né? Ele quer negociar, ele quer especular, baseado o quê? Em truque, em dica, em setup, em facilidade. Quando, na verdade, o mercado ele se movimenta com base em fundamentos, né? Os fundamentos de uma empresa, elas vão determinar o preço. Então, se os fundamentos dizem que uma empresa custa X reais, os algoritmos de computador vão fazer com que esse preço chegue até lá. Não é porque o balanço da empresa, não é porque o valor de mercado da empresa está em 1 bilhão que a soma das ações vai chegar a 1 bilhão. Pode ser um pouco mais, pode ser um pouco menos. Ou seja, os fundamentos eles vão determinar o preço da empresa. Mas para percorrer esse caminho são algoritmos de computador. E enquanto você está aí tentando operar com setup mágico que não existe, o seu concorrente, né, o seu adversário no mercado, ele tem algoritmos de alta frequência que vão fazer o preço chegar até onde ele quer. Por quê? Porque você toma suas decisões, né? Você que eu digo o iniciante, né? O iniciante toma as decisões dele baseados na emoção. Ah, eu acho que, eu acho isso, eu acho aquilo, o mercado tem que, porque o alvo de FIBO, porque é o indicador, porque é a média, porque tem dia que ele tá chateado, ele tá mais corajoso, tem dia que ele tá emocionado, ele tá disposto a assumir mais risco, enfim. Todas as decisões de negociação no mercado, elas são baseadas em algoritmos matemáticos. Todo algoritmo matemático, todo código de programação, ele foi criado, desenvolvido e aperfeiçoado por uma mente humana. E é justamente por isso que nós, negociadores, identificamos padrões, seja através do preço, seja através da movimentação do fluxo do mercado. O iniciante, ele não estuda o suficiente. Ele tem 6 meses, 1 ano, 2 semanas e já quer colocar lá todo o patrimônio da empresa, todo o patrimônio da família no mercado e sair negociando. Enquanto que do outro lado, né, igual eu expliquei na outra aula, você tem diretor, você tem compliance, você tem diretor financeiro, equipe de analistas. Essas são as mentes mais brilhantes do mundo. Os caras estudaram nas melhores faculdades, fizeram as melhores especializações, as melhores pós-graduações. E o iniciante não entende com quem que ele está competindo. O iniciante, ele não assume responsabilidades. Ele culpa a corretora, ele culpa o RLP, ele culpa o mentor, ele culpa o indicador que ele comprou, ele culpa a pessoa que ensinou ele a operar. Quanto o iniciante fica transferindo responsabilidade, o mercado, ele simplesmente não aceita erro.
Errou, vai custar caro. Não importa se quem errou foi o trader iniciante ou se foi um analista de uma grande empresa. Eu acredito que a probabilidade seja pequena, mas se um analista errar e a empresa perder, esse cara ele é punido severamente dentro do mercado. O iniciante, ele é um ser emocional, né? Por quê? Porque nós somos pessoas e nós, como seres humanos, somos emocionais. Porém, o mercado financeiro, ele é totalmente impessoal, ele não se importa comigo, se eu tenho família, se eu tenho sentimentos, se hoje eu tô triste, se eu tô magoado, se eu tô alegre. Ele não se importa se eu tenho conta para pagar. O mercado, ele é soberano, né? Você tem que abolir tudo que tiver na sua mente, no seu subconsciente, parar de pensar como iniciante e começar a pensar como se você fosse o mercado. Você tem que absorver todos esses conceitos que eu estou explicando aqui, ó, e realmente botar a sua cabeça para funcionar e pensar como se você fosse o próprio mercado. E talvez aí o principal erro do iniciante, né, é que ele coloca a atenção plena dele no dinheiro. Os mais inconsequentes se preocupam em quanto vão ganhar, né? Os menos inconsequentes talvez se preocupem um pouco enquanto vão perder. Só que, na verdade, o mercado nada mais é do que risco, retorno e probabilidade. Se eu tenho um risco alto, eu tenho uma probabilidade alta de ter um retorno baixo. Se eu tenho um risco baixo, eu tenho uma probabilidade talvez baixa ou alta de ter um retorno alto ou baixo. É muito difícil, talvez impossível equilibrar essa balança. Mas você não pode querer resolver isso. Isso é aquelas coisas assim que são assim, não depende de mim, não depende de você. O mercado é assim. Ah, Fernando, então, assim, um exemplo prático, vai. Se eu colocar 100 contratos, que eu já vi gente fazendo isso, eu vou entrar com, 500 contratos e vou tentar pegar só 5 pontos. Olha a cabeça do iniciante. O iniciante faz essa conta assim, ó. Um ponto no índice é quanto? É 20 centavos, né? 20 centavos multiplicado por 500... vai dar R$100. Sim, é verdade. Então, assim, se você tiver coragem de fazer isso, né? E você tiver margem de garantia para fazer, a sua probabilidade, ela é muito alta de você entrar aleatoriamente no mercado e só pegar um ticket. Só que o risco que você assumiu foi um risco absurdo. Ou seja, você teve um retorno pequeno, uma probabilidade muito alta, só que você assumiu um risco muito alto. Então, aos poucos, você vai aprendendo a dosar. Eu vou assumir risco, eu tenho que assumir risco, mas eu vou assumir um risco pequeno, talvez para ter uma probabilidade média e conseguir um retorno de pequeno também. Então, parar de pensar como iniciante e começar a pensar como o mercado.